Bom dia, pessoal. Sim, estou gravando de manhã o vídeo, né? Vamos então sejam bem-vindos ao canal, né? E vamos então para mais uma aula de geometria analítica. O que a gente vai estudar hoje? Eu comentei várias vezes nos vídeos anteriores sobre matrizes inversa. E hoje a gente vai responder a pergunta: quando, afinal de contas, que uma matriz ela admite uma inversa, ela possui uma inversa, e que propriedades que essas matrizes inversas têm? Ou seja, que tipo de operação que a gente pode fazer com essas matrizes inversas que decorrem diretamente disso. Do fato de, por ela ser inversa, então ela satisfaz essas regrinhas aqui. São essas as regras do jogo quando você está trabalhando com inversa, tá? Essa é a ideia deste vídeo. Talvez fique um pouco longo, não sei. Vamos lá. Mas eu acho que só pela animação do início da aula e por responder essa dúvida, afinal de contas, quando que uma matriz possui inversa? Com calma, com detalhe, esse vídeo já merece um like e um compartilhamento com os amigos, hein? Fica a dica. Vamos lá, então. Quando que a matriz... O que é uma inversa, né? Então, primeiro, só tem inversa se a matriz for uma matriz quadrada, tá? Se for outra ordem de matriz, não temos inversa. Então, dado uma matriz quadrada de ordem n, não importa que tamanho, desde que ela seja quadrada, eu vou denotar isso por A índice n, vou pendurar a ordem na matriz só para facilitar, tá? No decorrer da aula também. Então, dada uma matriz quadrada de ordem n, uma matriz A, se existir uma segunda matriz de mesma ordem, que eu vou denotar por B, que satisfaça a seguinte condição: a matriz A vezes a matriz B é igual a identidade e B vezes A também é identidade. Então, tem duas informações importantes nessa frase aqui. Uma, o produto de A por B te dá identidade, multiplicar essas duas matrizes resulta na matriz identidade. E a outra informação, esse produto é comutativo. Lembra que produto de matrizes não é comutativo, mas nesse caso é comutativo. Eu posso multiplicar nos dois sentidos, nas duas ordens, e o resultado é o mesmo, te dá identidade. Se isso acontecer, se esta matriz B existir, então essa matriz B eu vou chamar ela de inversa da A e vou denotar, e aí naturalmente, né, a gente denota dessa forma, por A elevado a menos 1. Ai, ficou feio. Deixa eu mudar. Eu vou denotar por A elevado a menos 1. Esse expoente menos 1, ele está atrelado, ele diz, olha, essa daqui é a inversa da A. Então, a gente pode escrever A vezes A na menos 1 é igual a identidade, que é igual a inversa da A vezes a A, que vai também te dar a identidade, tá? Quando a matriz quadrada tem uma inversa, a gente diz que a matriz A é inversível, mas somente quando, né, ela admite uma inversa. Então, se a matriz ela admitir uma inversa, a gente diz que ela é inversível. Agora, vamos lá. Um problema muito comum que a gente tem quando a gente está discutindo exercício muito comum que aparece é o seguinte: verificar que duas matrizes, né, a matriz T e a matriz M, nesse caso, são inversas uma da outra. Então, dadas duas matrizes de mesma ordem, como que eu verifico que elas são inversas uma da outra? Vamos fazer a conta, né? Para verificar que elas são inversas uma da outra, eu preciso multiplicar essas duas matrizes e obter como resultado a matriz identidade daquela ordem. Então, eu vou fazer T vezes M, e aí não importa a ordem que você multiplica, porque se o resultado te dá identidade e for inversa uma da outra, o produto é comutativo, tá? Então, eu vou fazer o cosseno menos
seno, seno, cosseno. Esta é a nossa matriz T, vezes a matriz M. A matriz M é cosseno, seno, menos seno. Lembrando que a função trigonométrica ela é aplicada, né, ao argumento da função, que é um ângulo, beleza? E como que a gente multiplica a matriz mesmo? Ai, socorro! Como é que fazia essa conta? Não lembro mais, professora! Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui. Ah, não era esse símbolo, não era esse que eu queria. Nossa senhora, que feio que ficou. Volta, vou fazer com esse cara aqui então. Mas eu não quero determinante, né? Então vou fazer umas coisinhas assim. Pronto. Então vamos lá. Eu quero só olhar para cá. Então eu vou multiplicar quem? Eu vou pegar a linha e vou multiplicar pela coluna. Vou denotar do lado de cá, tá bom? Esse cara aqui vai ser o nosso primeiro elemento. Quando eu faço esse produto, eu faço o quê? Cosseno vezes cosseno, que dá para nós cosseno ao quadrado, certo? Seno vezes seno, que vai me dar seno ao quadrado. O ângulo é o mesmo, menos com menos, mais. Portanto, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Ótimo. Agora, a gente vai fazer o cálculo do elemento da linha 1, coluna 2. Então, eu vou multiplicar quem? A primeira linha, só que agora pela segunda coluna e não mais pela primeira coluna. Então, vamos ver como é que faz isso. Fica cosseno vezes seno, fica cosseno vezes seno e seno vezes cosseno, seno θ vezes cosseno θ. Legal, só que aqui é negativo, a cosseno é positivo, portanto aparece um sinal de menos. Show! Terminamos a nossa primeira linha da matriz. Agora, para encontrar a segunda linha da matriz produto, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a segunda linha da matriz T e vou multiplicar primeiro pela primeira linha, coluna e depois pela segunda coluna. Então, quando eu multiplico pela primeira coluna, eu fico com seno θ vezes cosseno θ, cosseno θ vezes seno θ. Positivo com negativo, negativo. Esses caras aqui, minha primeira coluna da matriz produto. Agora, a segunda linha, segunda coluna, eu faço seno vezes seno, que vai me dar seno ao quadrado, cosseno vezes cosseno, que vai me dar cosseno ao quadrado. E aí, como todos os termos são positivos, a gente soma esses caras. Vamos lá, ver o que sobra de resultado final nessa brincadeira aqui. Tá? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, relação trigonométrica clássica, resultado 1. A mesma coisa tá aqui, ó, tá? Fechou. Cosseno vezes seno menos seno vezes cosseno. Bom, seno e cosseno são números reais. Produto de número real é comutativo. Portanto, isso é cosseno vezes seno menos cosseno vezes seno. E isso te dá 0. O mesmo vale para a entrada na segunda linha, primeira coluna. 0 também. E esse cara aqui é a matriz identidade de ordem 2. E, portanto, como o produto de T vezes M deu identidade, a gente consegue deduzir que o produto de M vezes T também vai dar identidade de ordem 2, só que multipliquei na ordem contrária aqui, tá? E, consequentemente, esta matriz M, ela é, portanto, a matriz inversa da matriz T. Só que eu comentei aqui, só para devagar um pouquinho, que eu gosto de dar uma brincada, uma devagada um pouco, tá? Eu comentei em uma das videoaulas
da unidade 1, aula 1 ponto alguma coisa. Para quem está acompanhando todas as videoaulas, sabe? Para quem não está, bom, é 1 ponto alguma coisa lá atrás. Que essa matriz T, ela é a matriz de rotação. Então, se você escolhe um valor de θ, fixa um valor para θ, e você pega, sei lá, θ igual a 45 graus. E aí você substitui aqui, calcula o cosseno, o seno, te gera uma matriz bonitinha. E você pega essa matriz e aplica num vetor. O que essa matriz faz é girar este vetor 45 graus. Bom, então, a matriz T, se você tem um vetor aqui, V, a matriz T, ela tá girando esse vetor e mandando ele para cá. Então, T vezes V vai vir parar aqui, girando θ graus. O que a matriz M vai fazer? Ela vai pegar esse sujeito, esse T vezes M, e vai mandar de volta para cá. Então, ela vai aplicar a matriz M, é pegar lá o T vezes M e mandar de volta para o V, que é a operação inversa, devolve para o cara de onde você partiu. Por isso que o produto vai te dar a identidade. Quando vocês forem estudar operadores lineares, esse é um exemplo importante de operador linear que é inversível, tá? Que eu consigo, que é uma função de R2 para R2, que movimenta o vetor ângulo, um ângulo θ, ele pega o vetor, leva para lá e traz de volta, tá? Então tem a matriz aqui que faz a volta, beleza? Eu divaguei, pronto, parei. Pronto, fui, volta para GA. Bom, uma matriz, teorema, né? Teorema importante aqui, ó, tá? Foca, teorema importante. Uma matriz de ordem N, ela é singular, ou seja, ela não admite inversa se o determinante dessa matriz for igual a zero, tá? Então, se e somente se o determinante for igual a zero. Então, se ela não tem inversa, implica que o det é zero. Se o determinante for zero, implica que a matriz não tem inversa, tá? É isso que esse se e somente se que está escrito aqui diz. Então, para quem não está acostumado a ler se e somente se, esse teorema está dizendo o seguinte, ó, uma matriz é singular, tá? Se uma matriz é singular, então o determinante é igual a zero. Se o determinante da matriz é igual a zero, então a matriz é singular. É isso que o teorema está dizendo. Eu faço o se e somente se. Beleza? Mas eu comentei, eu acho que na aula anterior, alguma coisa a respeito disso também, né? Esse teorema é muito, muito, muito importante, tá, gente? É, assim, fundamental, e eu acredito que eu tenho repetido ele algumas vezes já nas videoaulas aí. Consequências, se eu pegar, seja uma matriz quadrada de ordem N, então, A é uma matriz singular se o determinante for igual a zero, e aí, nesse caso, ela não tem inversa, e A é uma matriz não singular se o determinante for diferente de zero, e nesse caso, a matriz tem inversa. Beleza? Tinha uma questão assim, ó, quando a gente está falando de matriz, se a matriz tem inversa, se a matriz A tem uma inversa, é porque existe uma A na menos 1, tal que este produto de matrizes te dá a identidade, tá? Então, vamos pensar um pouquinho. Se esse produto de matrizes é igual à identidade, então o determinante de A vezes A na menos 1 vai ser igual ao determinante da matriz identidade. Vamos usar um pouquinho de propriedade determinante. O determinante do produto é produto dos determinantes. Então, determinante de A vezes determinante de A na menos 1. E isso vai ser igual ao determinante da identidade, mas o determinante da identidade é produto dos elementos, a diagonal principal, que são todos iguais a 1, portanto é 1 elevado a n, que é a ordem da matriz, essa brincadeira te dá 1. Fechou? Então, eu tenho dois números, o que representa o det de A, o que representa o det de A na menos 1, cujo produto é 1. Então, o determinante da matriz A é o inverso multiplicativo do determinante da A na menos 1.
O que isso diz para você? Se o determinante de A for igual a zero, 0 vezes determinante. Então, vamos fazer assim, 0 vezes, eu vou pôr uma letra aleatória aqui, 0 vezes m dá 0, para todo m número real, certo? Então, como esse produto aqui dá 0, para que o det da A vezes o det, para que esse produto de números aqui, determinante de A vezes determinante de A na menos 1, seja igual a 1, que é diferente de 0, isso acontece somente se o determinante da matriz A for diferente de 0. Se for igual a 0, dá pau. Não funciona, tá? Então, essa é uma forma de você lembrar quando que usar o conceito de determinante para definir, né, se a matriz ela tem inversa ou não tem inversa. Então, se eu conseguir garantir que o determinante da matriz é diferente de 0, então a matriz ela é inversível, tá? E aí, como isso é uma propriedadezinha chata de memorizar, uma forma de pensar e tentar lembrar disso é essa conta que eu fiz aqui, beleza? Bora então, um exercício para fixar ideias. Vamos decidir se essas matrizes têm inversa ou não. Eu não vou calcular a inversa, eu vou só decidir se tem inversa ou não tem inversa. Na próxima videoaula, eu vou começar a discutir métodos de calcular essas inversas. Por enquanto, vamos só decidir se tem ou não tem, tá? Então, a gente já viu um exemplo de como que eu verifico se duas matrizes são inversas uma da outra, tá? Que é um exemplo com exercício clássico, verificar se é inversa uma da outra. Agora, a gente vai fazer um exemplo para verificar se a matriz ela admite a inversa ou não admite inversa. E depois a gente vê as propriedades, tá? Então, olha só. A inversa, tá? A matriz inversa existe somente quando, aqui, nota mental, determinante da matriz for diferente de 0. Show? Essa é a nossa nota mental. Então, vamos lá. Para eu decidir se tem inversa ou não tem inversa, basta calcular os determinantes das matrizes. E eu já peguei 3 matrizes aqui, 2x2, 3x3 e 4x4, para a gente treinar o cálculo de determinante. Então, vou calcular o determinante da matriz A. Matriz A é uma matriz 2x2, determinante de matriz 2x2 é o quê? Produto dos elementos da diagonal principal. Então, eu vou fazer 2 vezes 4, 8, menos 3 vezes 1, 3, 8 menos 3, 5. Esse cara é diferente de 0. Como esse cara é diferente de 0, a A é inversível, portanto, existe inversa. Pronto. Preciso calcular o determinante da B. Eu vou fazer da B um pouquinho mais devagar, tá? Porque ela é uma 3x3, e aí vai que vocês não fixaram ainda. A gente vai aplicar, para resolver essa 3x3, a regra de Sarros. Ah, Fran, por que toda vez que você vai calcular a determinante de matriz 3x3, você faz por esse método? Porque é o mais natural, tá? É mais rápido e parece ser mais aceito como mais simples, tá? Inclusive é o método ensinado no ensino médio, beleza? Então a gente repete as duas primeiras colunas aqui, ok? Repete as duas primeiras colunas, coloca o cara aqui do ladinho para completar e simbora fazer conta, tá? Tem muito que brincar, não. Então, vamos lá. Produto desses sujeitos aqui. Ai, vou fazer tracejado, né? Porque senão assim eu sumo com todos os números. Tenho paciência. Produto desses caras aqui. Show? Quem que dá o produto desses caras? 1 vezes 4, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Beleza.
produto dos próximos aqui, ó. 2 vezes 6 vezes 0, A, 0. Vou fazer conta não. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. Mais 6. Show. Sentido contrário agora. Vou começar pela diagonal. 3 vezes 4 vezes 0, 0. Só que eu tô nesse sentido agora é negativo. 1 vezes 6, 1. Beleza, vezes 1 continua sendo 6. Sentido contrário, troco o sinal. 2 vezes 2, 4 vezes menos 1, menos 4. Mas sentido contrário, troco o sinal. Mais 4. Ok. Bom, isso virou o quê? Menos 4 com mais 4, 0. 6 com menos 6, 0. Então, como o determinante dessa matriz é 0, isso implica que não existe a inversa da matriz B. Essa matriz B, ela não é inversível. Fechou? Aonde que eu tinha, que podia poupar minha vida aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó, linha 1 e linha 2 aqui, ó. Linha 1 e linha 2. O que está acontecendo com a relação entre essas duas linhas? A linha 2, ela é igual a 2 vezes a linha 1. E se eu tenho linhas múltiplas na minha matriz, o determinante é 0, não precisa fazer conta, tá? Então, se eu tivesse usado propriedade determinante, eu não precisaria ter feito conta nesse caso. Fechou? Então, a matriz A, ela é inversível, a matriz B não é inversível, e vamos ver o que acontece com a matriz C, que é uma 4 por 4. Bom, quando a gente vai olhar para uma matriz 4 por 4, a gente tem que, para resolver, né, o determinante dessa matriz, a gente trabalha com expansão por cofatores, que implica em reduzir ali para submatrizes de ordem menor, que nesse caso vão ser submatrizes de ordem 3 por 3. Beleza, então para facilitar a nossa vida, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma linha ou uma coluna que tenha a maior quantidade de zeros possível. Esse é o primeiro passo, né? A gente para, analisa a matriz e vê isso. Ok, só que essa matriz, ela tem a mesma, exatamente a mesma quantidade de zeros em todas as linhas e todas as colunas. Então, tanto faz qual que você vai pegar, tá? Exatamente a mesma quantidade. Então, para facilitar aqui, eu vou pegar a primeira linha. Facilitar no sentido de usar a ideia mais padrão possível, tá? É nesse sentido que eu estou facilitando, que é o mais padrão de ser feito. Tá? Normalmente o pessoal vai por aí. Então, lembra como é que a gente fazia isso? É o elemento da linha, então eu vou começar aqui pelo primeiro cara, vezes menos 1 elevado à soma da posição, 1 mais 1, 2, vezes o determinante de uma matriz de ordem 3 por 3, neste caso, certo? Qual matriz de ordem 3 por 3? Aqui eu obtenho jogando fora a primeira linha e a primeira coluna. Então, sobra 1, 3, 2, menos 1, 0, 1, 2, 1, 0. Mais o elemento da linha, vezes menos 1 elevado a 1 mais 2, 3, vezes o determinante de uma sub. Só que essa aqui eu vou multiplicar por 0, então eu não preciso escrever, não preciso nem preocupar com que é a matriz, porque vezes 0 não dá nada, vai dar 0, então joga fora, pronto. Mais 2 vezes menos 1 elevado a linha 1, coluna 3, soma dá 4, vezes determinante de submatriz. Qual submatriz na vez? A que eu obtenho jogando fora a primeira linha e a terceira coluna. Então, vai ser 0, 1, 2, 2, menos 1, 1, 1, 2, 0. Show! Mais menos 1, que é o elemento da linha, menos 1 elevado a linha 1, coluna 4, elevado a 5, portanto,
vezes o determinante da submatriz. Quem que é a submatriz? A submatriz é 0, 1, 3, 2, menos 1, 0, 1, 2, 1. Fechou. Bom, vamos lá agora, né? Paciência. Menos 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1 dá 1, me falta o determinante dessa matriz. Não tem nenhuma linha de zero, nenhuma coluna de zero, nada múltiplo uma da outra, linhas LIs, esse negócio vai dar trabalho, né? As linhas aqui são linearmente independentes, as colunas são linearmente independentes, então bora lá. 1 vezes 0, 0, mais 3 vezes 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, menos 2, sentido contrário, 0, 3, opa, vamos anotar, 0, 3 vezes 0, 0, menos 1, fechou. Aqui dá 0, vou anotar só para não se perder, menos 1 elevado à quarta dá 1, portanto aqui 2, vezes linhas linearmente independentes também, LI nesse negócio, então vai dar 0, pela diagonal principal, 0 mais 1, mais 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, sentido contrário, 2 vezes menos 1, menos 2, com menos da ordem mais 2, 2 vezes 1 vezes 0 menos 0, 0 vezes nananã, menos 0, fechou. Menos 1 elevado à quinta potência é menos 1, multiplicado por menos 1 vai dar mais 1. Determinante 0 vezes tananã, 0, 1 vezes 0 vezes 1, 0, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12, mais 12. Sentido contrário, menos 3 com negativo mais 3, 2 vezes 1, 2, menos 2, e vou ter que somar 0, porque o próximo cara aqui é 0. Ixi, bateu uma porta aqui em casa. Tá bom. 1 que multiplica 6, menos 2 com menos 1, menos 3, 6 menos 3, 3, fechou. Mais 2 que multiplica 8 mais 2, 10 mais 1, 11, ok? Mais 1 que multiplica 12 menos 2, 10 mais 3, 13. Então, isso é 3 mais 22 mais 13, que, pasmem, é diferente de 0, e é só isso que eu preciso saber. E como esse cara ele é diferente de 0, isso implica que existe a inversa, certo? Pessoal, sempre que... Uma dica agora, tá? Para quem tá estudando matemática através do YouTube. Sempre que você estiver assistindo uma videoaula e que o professor for propor um exercício, tipo esse, vou calcular esse determinante dessa matriz, e você sabe calcular o det dessa matriz? Eu sei como é que faz. Pausa o vídeo e faça você primeiro para verificar se você está fazendo certo. Tá? Tô começando a estudar geometria analítica agora. Pausa o vídeo, tenta fazer a tua conta. Funciona. Daí, terminou? Dá play no vídeo de novo, assiste, e aí você tem condição de comparar se você está fazendo certo, se você está fazendo errado, o que está gerando dúvida, o que está te dando dúvida naquele tópico, para que você tenha condição de revisar as suas dúvidas e entender os processos, tá? Uma dica valiosa. Seguimos. Bom, então com isso a gente verificou o quê? Que duas das matrizes, né? A matriz A e a matriz C eram inversíveis, mas a B
não era inversível. Era só isso que o exercício pedia. Tem inversa ou não tem inversa. Calculou o determinante, verificou se é igual ou diferente de zero, acabou. Quanto é essa soma? Não faz diferença para esse exercício, tá? Só faz diferença que ele é diferente de zero. Esse é um exercício muito legal. Para quais valores de x existe inversa dessa matriz? Então, para que a inversa exista, eu preciso que o determinante dessa matriz seja o quê? Diferente de zero. Se o determinante é diferente de zero, a matriz inversa existe. Tá? Essa é a discussão que a gente tem lá do teorema. Então, o que a gente vai fazer? Calcular esse determinante, né? Ai, professora, mas tem x dentro da matriz. Tá, e daí que tem x dentro da matriz? Vai virar uma equação e tá tudo bem, tá? Ai, professora, mas eu não sei trabalhar com o x. Bom, mas daí a gente aprende, né? É a vida. Vamos lá. Matriz 2 por 2, fofinha. Que linda que ela é. Como que a gente calcula o determinante desse negócio? Produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Quanto que é x vezes x pesada? X vezes x é x ao quadrado. 7 vezes 7, 49, sentido contrário, 49. A dúvida é, eu preciso que esse determinante seja diferente de zero para que a matriz tenha inversa. Eu vou fazer as coisas um pouquinho diferente aqui. Eu vou descobrir quando que dá zero, né? Porque isso é uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, ela possui duas raízes reais, ou uma, ou não tem raiz, né? Lembra disso? Ou tem raiz, sim, é aquela história, né? Equação de segundo grau, você tem lá, delta menor que zero, conjunto solução vazio. Delta igual a zero, conjunto solução, tem um único elemento lá dentro, tá? Se o delta for maior que zero, o teu conjunto solução tem dois elementos. Pronto. Essa é a situação. Agora, esta equação de segundo grau, ela é uma equação reduzida do tipo x² menos do tipo ax mais c igual a zero. Aí você pode aplicar Bhaskara para resolver essa equação de segundo grau, mas daí tu tá com muita vontade, amigo. Vamos devagar, né? Porque isso é uma equação de segundo grau reduzida. Para que tu vai aplicar Bhaskara? Isola o x². Isolou o x² vai te dar o quê? X ao quadrado igual a 49. Passa a raiz quadrada dos dois lados, me dá x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 49. E quanto que é a raiz quadrada de 49? Uai, é o 7, né? Então, é mais ou menos o quê? Mais ou menos 7. Então, o que você sabe? Que se x for igual a 7, o teu determinante dá zero. Essa é a conclusão, né? Porque a equação vai dar zero. E você sabe que se o x for igual a menos 7, o teu determinante dá zero também. Bom, mas se o x não for nem 7 nem menos 7, então esta equação dá diferente de zero. E, portanto, para que valores reais que existe essa inversa? A inversa existe para todo x que pertence aos conjuntos dos números reais, mas não é menos 7 e não é o 7. Qualquer cara diferente de 7 de menos 7, essa equação de segundo grau vai ser diferente de zero, e sendo ela diferente de zero, o determinante da matriz é diferente de zero, e, portanto, a inversa existe. Simples, 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 simples. Só resolver a equação de segundo grau. Trivial. Mamão com açúcar. Bora? Entendido? Bom, eu falei que eu ia falar das propriedades de matriz inversa, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui duas matrizes, A e B, inversíveis, tá? Partindo do pressuposto que ela é inversível. Eu vou pegar um número real diferente de zero, porque com cara igual a zero a gente não brinca. Nesse caso aqui, não tem graça nenhuma.
As matrizes A e B são de ordem N, tá? N que der vontade, nenhum aí em especial, beleza? Primeira coisa importante, a inversa da identidade é a própria identidade, tá? Isso aqui eu não preciso falar mais, né? Não precisa mais falar nada, né? Não precisa. Então tá, então estamos combinados que não precisa mais falar nada. A inversa da identidade é a própria identidade. Bom, olha só, a inversa da inversa é a própria A. O que estava acontecendo lá? Você sabe que se A é inversível, A vezes A na menos 1 te dá a matriz identidade. Este cara aqui, esse A na menos 1, é a inversa da matriz A. Bom, mas se o A é inverso, se A na menos 1 é inversa da matriz A, então a inversa da A na menos 1 tem que ser a A. Né? Isso aqui é uma inversa da outra, beleza? Então eu estou dizendo, olha, a inversa deste sujeito, ou seja, a inversa desta matriz, ignora o fato de ela ser inversa de alguém, é a própria A, tá? Isso aí é simples. Vamos lá. Próximo conceito. A inversa de um produto vezes a matriz A é 1 sobre K vezes a inversa de A. Vamos verificar que isso funciona? Vamos pegar, então, a matriz K vezes a matriz A. Vamos multiplicar por 1 sobre K vezes a inversa da A e verificar se isso dá identidade. Beleza. Mas isso é constante, 1 sobre K é constante, o K é constante, eu posso reescrever isso como sendo K vezes 1 sobre K, que é constante e cai para frente lá, vezes a matriz A vezes a A na menos 1, certo? Só que K vezes 1 sobre K é 1 e A vezes A na menos 1 é identidade, porque uma é inversa da outra. E 1 vezes a identidade é a própria identidade. Portanto, de fato, a inversa de K vezes A é 1 sobre K vezes A na menos 1. Beleza? Próxima. Vamos ver quem que é. Vou pegar A vezes a matriz B e vou multiplicar isso aqui por B na menos 1 vezes A na menos 1. Para quê? Para verificar se B na menos 1 vezes A na menos 1 é a inversa da A. Só isso, tá? Bom, mas isso é produto de matriz, esse produto de matriz é associativo, isso é A que multiplica B vezes B na menos 1 vezes A na menos 1. Mas a B e a B na menos 1 é inversa uma da outra, portanto, isso é A vezes a matriz identidade vezes A na menos 1. A matriz identidade aqui não apita, não serve para nada, é um elemento neutro multiplicativo, sobra A vezes A na menos 1. E A vezes A na menos 1 é a matriz identidade. Portanto, B, a inversa da B vezes a inversa da A é a inversa de A vezes B. Show! Bonitinho, né? Ai, gente, eu acho tão lindo essas propriedadezinhas. Vamos verificar que quem é que eu vou pegar a A transposta e vou multiplicar por A na menos 1 transposta, pela transposta da inversa da A. E vamos verificar que a transposta da inversa é igual à inversa da transposta, ou seja, que esse produto dá identidade. Vamos lá. Bom, propriedade de transposta. Se eu tenho transposta nas duas aqui, eu posso colocar essa transposição em evidência desde que eu mude a ordem. Então, fica A na menos 1 vezes A, transposta disso. Bom, mas isso é identidade transposta. Mas a identidade é uma matriz simétrica, a transposta dela é igual a ela, portanto, isso dá identidade. Logo, a inversa da transposta é a transposta da inversa. Que lindo, né? Pronto, tá. Aí você fala, professora, mas e esse monte de propriedade? A gente usa onde, afinal de contas? Vamos fazer um exercício diferentão aqui, então? Sem números. Sem números, cansei de números, quero brincar um pouquinho. Vamos resolver supondo que as matrizes A, B e C são matrizes quadradas de ordem N e inversíveis, todas elas têm inversa, tá? E que
e N é a identidade de ordem N, beleza? Eu vou resolver essa equação matricial. Oh, God, o que é uma equação matricial, professora? Uai, a matriz A eu conheço, a B eu conheço, a C eu conheço e eu quero resolver quem? Essa X que está aqui no meio, ó. Eu quero escrever esta matriz, essa X que está aqui no meio, como sendo uma operação entre as A, B e C que estão aparecendo aí, tá? Esse é o meu objetivo. Bom, isso é uma equação de primeiro grau, tá? Não tem nada demais. Como que a gente faz isso? A única coisa que tem diferente aqui é que os coeficientes dessa equação são matrizes. Mas e daí? Se a gente sabe trabalhar com matriz, a gente consegue resolver isso aí numa boa, certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho 2 vezes a inversa da A, que multiplica a X, que multiplica a B transposta, menos a C transposta, vezes a inversa da B. Show! Bom, a C transposta, ela tá subtraindo, ela é uma constante, por assim dizer. Nanana, joga para o outro lado, somando. Beleza. Então, fica 2 vezes a A na menos 1, vezes a X, vezes a B transposta, igual a B na menos 1, mais a C transposta. Tá? Todas as matrizes aqui são inversíveis, tá? Nesse exercício, senão não faz muito sentido a gente brincar com ele. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar esse x. Só que quando você está resolvendo esse tipo de coisa com uma equação de primeiro grau, do tipo esse cara aqui, ó, o que você faz? Esse 3 está multiplicando, a gente pensa assim, então ele passa dividindo. Só que esse passar dividindo, na verdade, o que você está fazendo? Você está pegando a tua equação e multiplicando ambos os lados da tua equação pelo inverso multiplicativo do 3. Porque aí esse produto te dá o elemento neutro multiplicativo e do outro lado a coisa está resolvida. É isso que a gente tem que usar no conceito de matrizes. O inverso multiplicativo das matrizes. Então, aqui a gente tem nesse produto 2 vezes a inversa da A e a gente tem a B transposta. E para poder tirar esses caras aqui, eu vou ter que multiplicar pelos seus inversos multiplicativos a expressão inteira. Só que isso é produto de matrizes. Produto de matriz não é comutativo. Então, eu preciso fazer isso na ordem certa, tá? Então, vamos tomar cuidado aqui, ó. Eu vou copiar para baixo o 2 vezes o A na menos 1, vezes a X, vezes a B transposta. E aí, eu vou multiplicar desse lado pela B transposta inversa. Por quê? Para eu ter B vezes para eu ter a B transposta vezes a sua inversa, uma do lado da outra, para que esse produto dê identidade. Só que se eu faço isso de um lado da igualdade, eu preciso fazer isso do outro lado da igualdade também. Então, eu vou multiplicar desse lado aqui, ó, pela inversa da B transposta, certo? Aqui dá identidade, identidade é elemento neutro da multiplicação, então isso me sobra 2A na menos 1 vezes x igual, vou abrir espaço aqui porque eu vou fazer a conta extra, B na menos 1 mais C transposta vezes a inversa da B transposta. Beleza? Então, tirei a matriz de um lado, agora eu quero tirar do outro lado, eu quero tirar 2A na menos 1. Só que para eu tirar 2A na menos 1, eu tenho que multiplicar deste lado da equação. E como que a gente multiplica? A gente vai multiplicar por quem? Por 1 meio vezes a inversa da A. Só que quem era? Eu tenho que multiplicar A na menos 1. Quem que é a inversa de A na menos 1? A inversa de A na menos 1 é a própria A. Então, eu vou colocar o A aqui, certo?
para facilitar um pouco a escrita. E isso, aqui se eu multiplico aquele lado, eu tenho que multiplicar esse lado aqui também. Meio vezes A, certo? Bom, aqui dá meio vezes 2, que é 1, A vezes A na menos 1. Então, deixa eu só reescrever aqui para fixar, ó. Meio vezes 2 vezes A vezes A na menos 1. Por quê? Porque a constante multiplicando a matriz comuta, certo? Igual a meio vezes a matriz vezes a inversa da B mais a transposta da C vezes a inversa da transposta da B. Só que A vezes A na menos 1 é a identidade, esse produto aqui dá 1, e isso fica, então, x igual a meio de A vezes B na menos 1 mais transposta da C, que multiplica B transposta elevado a menos 1. Como desse lado da igualdade não tem nada muito óbvio para simplificar, eu vou deixar assim mesmo. E a minha equação ela está resolvida. Por quê? Porque a minha matriz X está isolada. O que tem de importante e relevante neste exercício? Propriedades de matriz inversa, propriedades de matriz transposta e muito cuidado e muita atenção na ordem que você vai multiplicar essas matrizes, tá? Lembra que produto de matriz não é comutativo, então eu não posso multiplicar pela inversa do lado que me der vontade, eu preciso multiplicar do lado que funciona, tá? Então é isso que tem que ficar muito atento, beleza? Bom, gente, por essa aula era isso, espero que o conteúdo tenha ajudado vocês. Se inscreve no canal aí, gente, dá uma força para a prof, compartilha o vídeo para os colegas poderem aprender matemática também. E vamos lá, simbora! Muito obrigada pela atenção de vocês, até o próximo vídeo aula.